Você já pensou em desenvolver uma superconsciência? É o que o autor chama de consciência de pico. A gente hoje pode chamar de consciência de fluxo, de superfluxo. Bom, a intenção aqui é falar desse grande livro, Superconsciência, de Colin Wilson, a busca pela experiência mágica. Tem muita coisa interessante aqui. Você já entrou num estado de superconsciência, um estado mágico? O autor desse livro chama de estado consciência de pico, onde você tem toda uma facilidade em entender o que está acontecendo à sua volta, uma facilidade em trabalhar, em resolver problemas, em encontrar soluções, o que ele chama de superconsciência. Não é um livro fácil, é um livro com muitos insights. Ficaria quase que impossível a gente fazer um resumo mínimo aqui. O que a gente pode fazer, o que a gente vai fazer aqui, que eu acho incrível, já é apontar determinados caminhos, traçar alguns caminhos com alguns pontos para que a gente chegue a uma conclusão no final desse vídeo. Então fica comigo aqui, dá o teu like logo aí, porque é legal para a gente poder desenvolver mais o canal, para a gente chegar a uma conclusão, se é verdadeiro e se é possível induzir esse estado de fluxo, que eu acredito que é com essa resposta que você quer ter aqui assistindo o vídeo, né? Vamos encontrá-las juntos. Segundo o autor, preste atenção, todos nós já tivemos em algum momento essa experiência de pico, essa experiência de fluxo. Muitas das vezes ela é tão sutil que a gente não percebe. Mas o exemplo que se dá imagina quando você está procurando um livro numa livraria, numa estante, e você encontra o livro. Essa experiência de pico, tão sutil de ter o sucesso em encontrar o que você está procurando, é a chamada experiência de pico que ele chama. Né? Que ele dá um nome, é o nome que ele dá, não sei se é a tradução, talvez, experiência de pico, experiência de fluxo intenso, é isso que ele chama. Isso é um exemplo básico, assim, quando você está procurando alguém, quando você está procurando uma solução, ou quando você faz um movimento de sucesso em direção a alguma coisa, e você sabe que aquilo deu certo. Ele chamaria isso então de experiência de fluxo. Só que a maioria das pessoas não percebe. Elas têm aquela sensação incrível de que algo dá certo, algo deu certo, mas elas não deixam isso para lá. Mas o que o autor, o Colin Wilson, diz é que o ideal seria você manter essa sensação. Mas o que acontece? Essa sensação ela vai embora, ela acaba. Se você já sentiu momentos em que você se sentiu otimista, se sentiu cheio de energia, você foi capaz de resolver um problema, você sabe que em poucas horas ou em poucos minutos até a experiência vai embora. Acontece que você volta para um estado de semi-depressão. Alguns alunos dele fizeram várias experiências e eles chegaram juntos essa experiência de grande otimismo e também perceberam que depois de algum tempo elas pareceram bobas, ilusórias, uma invenção, uma invenção ali do momento. A gente sabe, a gente sente assim às vezes, né?
Você está se sentindo muito bem, muito feliz? Passa algumas horas, você volta de novo para um estado de apatia. Isso é comum. Dizem que é comum. Agora vem um dado importante. Essa experiência ela pode ser provocada, minimamente provocada. Algumas pessoas dizem que não, que você não consegue provocar essa experiência de fluxo. Ela vem e vai embora à vontade, à medida que ela quiser. Mas o Wilson disse que não, que ele conseguiu, e você também pode conseguir, provocar essa experiência de fluxo. Fica aqui, vamos juntos, não sai não. Wilson diz que você entra nesse estado de fluxo depois de uma crise, que ele chama de um estado de alegria, de relaxamento, depois que você solucionou um problema, qualquer problema, o menor que seja, você entra nesse estado de fluxo. Olha aqui, o Wilson diz que você só tem duas opções. Os homens, o ser humano, ou viver sobre o ponto de vista de uma minhoca, ou viver sobre o ponto de vista de um pássaro. Sim, todo mundo fala mais ou menos uma coisa assim, de pássaro, de enxergar coisas por alto, mas o Wilson, ele vai um ponto além. Ele não se trata aqui de ter a visão ou da minhoca ou do pássaro. Ele diz que você deve viver sobre os dois pontos de vista. E ele chama isso de dupla consciência. O exemplo que ele dá é uma criança no Natal, o exemplo dele, um exemplo americano. Uma criança no Natal está dentro de casa, véspera de Natal, os brinquedos estão na árvore de Natal e lá fora está nevando. A criança está dentro de casa e, ao mesmo tempo, lá fora brincando na neve. Ela só pode ser feliz porque ela vive nessa dupla consciência. Onde é que isso vai levar a gente? Vamos em frente. Ele dá um exemplo que a gente conhece muito bem. Funciona como outro exemplo. Os poetas românticos, eles não aguentavam esse mundo monótono, cinza. Eles viviam, então, num mundo onde eles eram praticamente deuses, inventando as suas palavras, as suas imagens, os seus símbolos. No entanto, se a gente olhar friamente, eles viviam essa dupla consciência. Se você parar para pensar, como eu fiz agora, nós vivemos numa espécie de dupla consciência também. O filósofo William James, ele só se livrou de uma depressão quando ele chegou a uma conclusão muito simples. Eu tenho liberdade para pensar o que eu quiser. Esse é o grande caminho, a gente já está entrando no caminho do livro. Eu tenho liberdade de pensar o que eu quiser. Eu tenho liberdade de pensar o que eu quiser. A questão agora é como desenvolver essa experiência de fluxo. Por enquanto, ficamos com o que o escritor Bernard Shaw disse. Cada sonho pode se tornar realidade para aqueles que são fortes o suficiente para acreditar neles. O que diz o autor? Que nossas mentes precisam de um senso de urgência, um senso de propósito. Isso impede as nossas mentes de se tornarem preguiçosas, confusas, incapazes. O autor diz que literalmente cada um tem dentro de si um mecanismo, como se fosse um robô. Esse robô, ele age como se fosse um criado particular. Isso então nos leva a uma revelação. Em nosso estado saudável, somos aproximadamente 50% robôs e 50% meu eu verdadeiro. Eu verdadeiro entre aspas. Mas quando estou cansado e lento, torno-me 51% robô e 49% meu eu verdadeiro. Isso é muito importante. Isso traz uma revelação curiosa.
Por outro lado, quando eu estou feliz, me torno 49% robô e 51% meu eu verdadeiro. Quando você mantém o 51% meu eu verdadeiro, você chega ao estado de pico, que a gente tem falado até agora. A mente é o assassino do real, diz um ditado hindu. Bom, se você chegou até aqui, acredito que poucos cheguem, né? Deve ter percebido que a história do robô é uma das mais significativas de dentro do livro. E ela é mesmo. Você é 50% robô, 50% eu verdadeiro, e você deve permitir que você se transforme em 49% robô e 51% eu verdadeiro, que seria a grande superconsciência que fala o título do livro. Mas aí a gente continua a questionar. Como isso? Como ele se questionava, como Colin Wilson se questionava. Como fazer, como atingir, como passar de 51% eu verdadeiro para mais, 51, 52, 53 e baixar o nosso eu robô. Aí vai entrar essa história aqui do pós-fácil, que eu acho que fecha o livro e fecha esse nosso vídeo aqui de uma forma mais objetiva, tanto para você quanto para mim, porque ele fez muito a diferença nesses últimos dias que eu tenho lido e relido o livro. Então preste atenção nisso aqui, pode fazer a diferença para você também. Ele conta sobre a história de um psiquiatra muito famoso, Prensky, em que um dia um amigo ligou para ele e falou e relatou: olha, você precisa conhecer a história de um professor chamado Sid Banks, um professor extraordinário, um homem sensacional. Esse amigo contou para Banks que esse professor, Sid Banks, há 2 anos atrás, passou por uma epifania de tal magnitude que ninguém conseguia mais reconhecer Banks. Banks se transformou de uma pessoa tímida, uma pessoa insegura, numa pessoa cheia de vitalidade, cheia de sabedoria. Mas afinal, o que aconteceu com ele? O que fez esse professor se transformar da água para o vinho? O que aconteceu foi que, certa vez, Banks passeava, caminhava com um amigo e disse para esse amigo uma coisa que ele costumava falar sempre: eu tô tão infeliz, tô me sentindo tão mal. O amigo virou para ele e disse: Sid, você não está infeliz, você apenas pensa que está. Essa foi a chave, foi a virada de chave que transformou a vida do Sid Banks. Você pensa que está triste. Você não está triste, você pensa que está triste. O que Banks percebeu, e eu também percebi nesses últimos dias, é que o pensamento está ligado à experiência. O que você quer pensar? Pergunte agora para você mesmo de alguma situação que você esteja vivendo. O que eu quero pensar sobre isso? Voltamos à ideia inicial de que você vive em 2 mundos ao mesmo tempo, mas que você se permite escolher qual mundo você vai ficar. Qual pensamento você quer ter agora sobre alguma coisa? Tudo que temos que fazer é permitir que esse insight se abra em nossa mente, da mesma forma que flores de papel se desdobram na água.